Could we fly like Talos said? Talos is dead. How did he fall, Father? You killed him. No! No! Father! It was a game! We were playing at flying! You killed him. And in his rage, Daedalus flung his blanket over the bird. They struggled and fought until there was a terrible crack and the great bird's neck snapped. Now your brothers will come for you, and we'll have feathers enough and wings enough! Father! Wings of our own! Do you hear me, son? Wings of our own! We'll fly! Love him, Daedalus. Love him to death. The next morning, Daedalus trapped more birds and stole their feathers, found a swarm of bees and stole their hive. He stuck the feathers to spines of wood with beeswax, moulding each feather tip perfectly together, carefully copying the wings. More feathers, Father. Oh, leave it. Leave them. I'm sorry, he's only trying to help. Yes, but it's too important. If it weren't so important... If I weren't so clumsy, if I was Talos. Now, my son, please listen to me carefully. You always think I'm not listening, but I am. I really am. Fly behind me and keep close. Don't fly too high or too low. If you fly too low, the sea spray will weigh down the feathers. If you fly too high, the sun will melt the wax. What did I say? If I fly too high, the sun will melt the wax. You're squeezing me. We're not saying goodbye, are we? Daedalus clung to his son on the hill. Then he kissed Icarus, and it seemed as if some great bird was feeding its chick mouth to mouth, as birds do, or that Daedalus was willing his knowledge into his clumsy son. Then they turned and ran to the cliff edge and up, out and away from the lands controlled by Minos, flying. Not too high! Stay close! But Icarus did not stay close. As the earth shrank beneath him, he beat on, up, past clouds, past listening, past promises. Icarus flew on alone, higher and higher and higher, towards the sun. And bead by golden bead, the wax started to melt. Father, please help! Icarus! Father, please help! Too late. Icarus fell down and down into the sea that bears his name. Icarus! He died? He died. That's terrible. Why did he fly too high? He promised he wouldn't fly too high. I think when Talus dropped from the sad heights above Athens, Icarus was already falling, as if a single thread held them all together. Talus fell, Icarus fell, Daedalus fell. Why don't you give him a mouth to mouth? I have a better idea. Please,
Pygar, please. Please wake up. We must fly back to my spaceship. Do you have the strength? What did you save her for after all the terrible things she's done to you? An angel has no memory. Has anybody seen Lowry? Has anybody seen Sam Lowry? When hearts were entertaining June, we stood beneath an amber moon and softly whispered Sunday soon. We kissed and clung together. Twilight beams the skies above, recalling thrills of our love. There's one thing I'm certain of: return. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Nos próximos minutos eu estarei falando um pouquinho sobre biocinética do voo e do nado. Esse é um assunto bastante interessante do ponto de vista científico, eu vou lá, e tecnológico. Mas logo no início da conversa, eu queria fornecer para vocês as fontes, o material que eu utilizei, que foi muito inspirador e que na realidade é o que realmente importa aqui. A gente vai falar bastante sobre esse assunto, mas eu fui muito influenciado por esse livro que eu estou mostrando para vocês, o Akira Azuma. A primeira vez que era uma versão de outra editora que era muito cara, mas há alguns anos a AIAA fez um volume que é um pouco mais affordable, né, um pouco mais barato, e eu consegui adquirir. Então, eu queria deixar muito claro que muito do que nós vamos estar conversando nos próximos minutos, quase tudo em particular, resulta desse livro. Que é um livro absolutamente brilhante, ele é muito interessante, ele tem vários gráficos absolutamente importantíssimos. Esse aqui é um gráfico que a gente vai olhar com bastante calma, né, que é a relação, a dimensão dos organismos, o tempo que eles têm de esperança de vida. Isso é um negócio bastante interessante. Os métodos mais eficientes de locomoção poderiam ser eventualmente o caminhar, né, o voo batido, o voo planado,
ou eventualmente o nado, e aí a gente vê que, com relação à massa corporal e ao custo energético, os golfinhos estão numa região bastante privilegiada, e com certeza quem nada tem um modo mais eficiente de locomoção. Por que isso? Porque sempre que nós nos movemos, qualquer objeto que se mova, do ponto de vista tecnológico ou natural, quer dizer, os animais ou os equipamentos, quando se movem, eles precisam gerar duas forças. Eles precisam gerar uma força para se sustentarem e uma segunda força, que é a força de avanço. Então, o que acontece é que, na estratégia de nado, se o empuxo corporal fornecido pelo corpo ele é igual ao peso do corpo, a força de sustentação ela fica resolvida imediatamente. Então, só se gasta energia para o avanço. Quem está voando, quem está andando, precisa gastar energia de novo para avançar e para se sustentar. Os homens, o dispêndio nosso aqui energético é muito grande, evidentemente que não estamos voando, não temos que gastar energia para sustentação, mas o atrito interno no corpo, de músculos e tendões, etc., com os ossos, isso gasta muita energia. E gasta-se também energia para se conservar ereto. As pessoas não percebem isso, mas isso é bastante custoso. O livro, portanto, do Akira Azuma, ele é muito interessante, ele faz análise dimensional. O Lobo Carneiro tem um livro absolutamente brilhante também sobre análise dimensional. Então, isso aqui é tudo muito bem resolvido. E o livro do Akira Azuma, ele discute também um pouquinho, ele mostra a biologia dos animais, ele mostra a morfologia das penas, o tipo de penas diferentes que existem, as rêmios primárias, que são as penas que ficam localizadas na ponta da asa, são aquelas responsáveis pela sustentação, e várias outras penas, elas têm objetivos diferentes, inclusive de monitorar o escoamento ao redor dos pássaros. O bater de asa também, ele é muito específico, então o Akira Azuma ele vai dividir os capítulos de acordo com os vários tipos de locomoção, tem muita coisa interessante, ele explica como que a sustentação, como é que arrasto, como é que tudo isso funciona. Ele tem figuras absolutamente interessantes. Eu tinha acabado de comentar sobre as rêmios primárias. Olhem aqui o que acontece com a ponta da asa dos grandes condores, das grandes aves. Eles têm, assim, estratégias totalmente específicas para aumento de sustentação e redução de arrasto. Ele fala também sobre gliding, né, sobre voo planado de sementes, de objetos não animados que existem na natureza. Tem muitos gráficos interessantes sobre isso. Isso tem relação com o número de Reynolds, se ele é baixo, se ele é pequeno, essa coisa toda. E aí ele tem bons capítulos também sobre voo batido, tem bastante coisa interessante. A estratégia de bater de asa dos pássaros é muito diferente. Ele mostra isso a contento, a questão da sustentação, a classificação dos pássaros e a partir de sua natureza morfológica, como é que as estratégias funcionam. Então, muito do que eu vou falar para vocês está resumido nesse livro, que é um livro absolutamente brilhante. Na parte final, depois, mais para o fim, ele começa a falar de nado e das várias estratégias de nado, pelo bater de cauda, pelo bater das nadadeiras, a importância de corpos esticados e não. E aí, durante essa apresentação, eu vou fazer vou repetir para vocês uma pequena apresentação do Jay Taylor, discutindo o voo, minha dislexia, discutindo o nado a partir do grau de viscosidade da água, ou seja, a partir do número de Reynolds. Então, o livro do Akira Azuma é absolutamente brilhante e ele me inspirou imensamente. Outro livro, assim, importantíssimo, mais do ponto de vista de desenvolvimento de ciência, de equações de ciência mais apurada, é o livro do Stephen Childress, né? Quer dizer, é um livro muito interessante. O Stephen Childress tinha uma relação importante com o Light o ajudou a desenvolver bastante esse assunto, e ele fala, de novo, sobre como é que o movimento agora depende do número de Reynolds local, né? Então, se o Reynolds for muito baixo, estamos no reino dos Stokes. Como é que, assim, ele começa a desenvolver então, para Reynolds baixo, a matemática pode ser muito melhor resolvida,
E aí, para o final do livro, ele começa a entrar um pouquinho mais na teoria de voo, de nado, para objetos cujo Reynolds é um pouco maior, né? Quer dizer, então o Leitsky também, ele vai explicar sobre a teoria do Joukowsky, ele fala sobre condição de Kuta na saída do aerofólio. Isso aqui não é permitido, porque a velocidade aqui seria infinito. Então, assim, o vórtice que é deixado na trailing edge é o vórtice que gera a circulação no aerofólio, e nós já discutimos várias vezes que sustentação é sinônimo de circulação. Então, o livro de Stephen Childs também é muito interessante, ele foi bastante inspirador. Outro livro que eu recomendo, que é super interessante, ele hoje em dia é um livro acessível também, é o livro do Tenex, The Simple Science of Flight. Então, isso aqui é um curso que ele deu em Cornell, deu uma confusão enorme, porque o curso era de aeronáutica, e eventualmente ele começou a falar de biologia dentro dos voos dos pássaros, mas o que ele explica aqui é exatamente isso. É como que o voo em formação, como que a natureza do voo dos animais, como a biologia tem uma influência enorme no desenvolvimento de tecnologia. Então ele repete gráficos semelhantes do Akira Azuma, tem muita coisa interessante. Ele também desenvolve várias correlações bacanas. Então esse é um livro que eu também recomendo, o livro do Hank Tenex. E depois começa a fazer uma analogia, né, entre o bater de asas, de como é que as coisas funcionam nos artefatos industriais, e faz uma conexão depois disso com a própria história da aeronáutica. Então, esse aqui é um livro bastante interessante, que também me influenciou bastante. Agora, existem coisas um pouco mais gerais, né? Existem, aqui é um livro mais para biologistas, para biólogos, para as pessoas que gostam de biologia, porque a parte de ciência aerodinâmica ela é muito mal abordada. É um livro para quem tem interesse em voo batido, voo planado, etc., quem tem interesse, mas isso aqui são livros, eventualmente, também foram bacanas, mas é livro mais para a turma relacionada não a ciências mecânicas. E a gente encontra na literatura também essas coisas bonitas, né? Só que essas coisas bonitas, a gente tem que tomar um cuidado absurdo. E eu vou tentar mostrar aqui por quê para vocês. Tem uma série de fotografias interessantes dos pássaros, tem alguma explicação do que é ângulo de ataque, tem um pouco de explicação do que é Stalling, mas há problemas aqui graves com esses Por quê? O que ele está fazendo aqui nessa figura é bastante complicado. Ele está relacionando sustentação com o teorema de Bernoulli, o que é um equívoco monumental. Então, isso aqui, tudo que está sendo descrito é falso. A verdade, eu já expliquei para vocês, é que a sustentação no aerofólio acontece porque o bordo de fuga tem que ser muito afilado, isso tem que gerar um vórtice, e isso vai gerar um contra-rotating vórtice, esse outro vórtice vai gerar circulação, e a circulação empurra o aerofólio para cima. Então, acabei de falar alguns minutos, sustentação é sinônimo de circulação. Esses livros, que são bonitos, e exposições que vocês vão em museu e veem imagens bonitas, elas são interessantes pelas imagens bonitas, mas é apenas isso, tá? Tomem um cuidado muito grande quando vocês estiverem lendo literatura e não houver associado a ela algum tipo de rigor científico, como é o caso desses livros. Tendo dito isso, este livro é um livro histórico para a aviação. Este é um livro que foi escrito pelo Otto Lilienthal em 1889. E tudo que se seguiu de alguma forma, ele foi um livro escrito em alemão, ele foi traduzido para várias línguas diferentes, ele foi para os Estados Unidos, ele circulou entre as pessoas. O Langley tinha cópia desse texto
ele distribuiu por várias pessoas, inclusive os irmãos Wright, e desde 1890 as pessoas estavam tentando fazer algum tipo de voo de mais pesado que o ar. Já existem muitos registros muito precoces, desde 1890, várias tentativas foram feitas, mas aparentemente as tentativas mais exitosas foram a partir dos irmãos Wright em 1903, o que não é inteiramente verdade. O voo dos irmãos Wright foi bastante complicado, a potência do motor deles deixava muito a desejar, e o Santos Dumont teve uma participação bastante importante, mas os voos realmente começaram a ficar cotidianos, mais comuns, a partir de 1908. Então, o livro é de 1889, então esse livro é um livro precursor por um bom par de anos, né, por quase 2 décadas, mais de 2 décadas, um pouquinho mais de 2 décadas. Então, o Otto Lilienthal foi um engenheiro mecânico importantíssimo. A especialidade dele era transferência de calor, ele tinha uma fábrica que construía trocadores de calor, mas ele era um apaixonado por aerodinâmica, e ele foi, com certeza, o primeiro homem a tripular artefatos mais pesados que o ar e que alçaram um voo. Isso aqui é um exemplo clássico do Otto Lilienthal no topo de uma colina. Isso aqui são exemplos de voos planados que ele fez. Uma das asas deltas, uma das asas que ele projetou e construiu, no dia de hoje, ela sobreviveu, ela encontra disponível em exibição no Museu de Tecnologia de Moscou. Então, isso aqui são várias fotos do Otto Lilienthal planando e ele acabou falecendo dessa forma. Ele foi fazer um voo planado nos Alpes, pegou um vento de travessa, ele foi atirado contra o chão, teve assim contusões muito sérias, ele não morreu na hora, mas ele não resistiu, 2 dias depois ele morreu. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o título do livro, Bird Flight at the Basis of Aviation. Quer dizer, então, a observação do espaço para vários cientistas sempre foi muito importante. Ele faz aqui desenhos parecidos com o que o Newton fez, ele desenvolveu esse tipo de braço que rodava, eles substituíam os túneis de vento, será mais fácil de construir. O Da Vinci já tinha trabalhado com esse tipo de artefato, então ele reconstituiu muita coisa da antiguidade. Ele mostra como é que essas balanças, como é que elas eram utilizadas para fazer medições, mas ele claramente utilizou o esforço dos pássaros e a geometria dos pássaros, o modo deles se deslocarem, como inspiração para o que ele estava desenvolvendo. Então, ele faz aqui, The Most Favorable Wing Section, quer dizer, ele estava discutindo quais eram os tipos de asa mais adequados. Tinha desenhos muito simples sobre o escoamento, ao redor de uma placa reta alinhada com o escoamento e um aerofólio cambado para mostrar como é que as linhas de corrente eventualmente funcionavam. E assim, esse livro foi muito importante, porque o Octave Chanute, o Santos Dumont, que todo mundo de alguma forma teve contato com essa publicação. Ele tem vários exemplos aqui de geometrias baseadas nos pássaros, ele tem muito desenho, pensou como é que a dinâmica das penas funcionava, como é que tudo funcionava, e eventualmente, a partir desse esforço todo, os aviões começaram a ser desenvolvidos. Ele mostra a diferença de asa, de tipos de pássaros diferentes, quais são as dinâmicas do escoamento. E o Otto Lilienthal foi uma pessoa importantíssima, porque ele foi a primeira pessoa a mostrar gráficos polares. Gráficos polares são gráficos que relacionam diretamente uma curva à resistência, ao avanço, né, ao arrasto, com a sustentação gerada. Então, assim, essas figuras são figuras absolutamente importantes, e o que eu queria deixar registrado aqui é que esse é um livro de 1899 que teve influência maciça, grande, no que estaremos discutindo a partir dos próximos minutos. Bem, obrigado a todos pelo convite. O Voo dos Pássaros da Mecânica dos Estudos é uma palestra que eu acho que ela já tem uns 20 anos de existência. Eu ministrei em vários eventos diferentes. Eu acho que o primeiro evento foi o Encontro de Ensino de Educação e Engenharia, mas eu tenho registrado aqui a Escola de Métodos Computacionais, que o Jair Colli e o Bevilocca me convidaram para falar sobre isso há 20 anos.
e a Escola de Primavera e Transição e Turbulência, que foi organizada lá em Santa Catarina pelo Jader. Eu acho que, na realidade, essa palestra se confunde, ela tem alguns títulos diferentes. Em alguns momentos ela se refere à história da mecânica dos fluidos, em alguns momentos ela se refere à história da turbulência, em outros ela se refere ao voo dos pássaros. Essa é uma palestra bastante extensa. O plano da apresentação é basicamente esse. É um plano ambicioso para a gente falar em alguns poucos minutos. Então, o que eu vou tentar fazer é fazer uma apresentação realmente um pouco corrida, a gente chama de flash forward em inglês, né? Eu vou passar alguns slides bastante rapidamente. Se vocês desejarem olhar os slides mais detidamente, vocês sempre têm o recurso de apertar o botão aí de pause. Mas eu vou tentar concatenar várias ideias. E quando eu pensei na palestra inicialmente, o grande pano de fundo era a própria história da civilização. Dentro da história da civilização, a história da mecânica dos fluidos. Dentro da mecânica dos fluidos, um pouquinho da história de turbulência. E aí, ao final desse preâmbulo todo, o que eu pretendo na palestra é fazer uma conexão entre o que acontece na natureza e o que acontece na tecnologia. O que existe de realmente importante na natureza que pode servir de fonte de inspiração na tecnologia e pode servir eventualmente para o desenvolvimento de aeronaves ou de artefatos ou de instrumentos que sejam bastante contemporâneos, modernos, que alterem, que mudem bastante a vida das pessoas. Então, hoje eu vou tentar fazer essa cronologia, o plano de apresentação com a cronologia que está aí na frente, do modo bastante rápido. Vou falar sobre civilizações antigas, o período neoclássico, como é que essas coisas todas se imbricam. Vou entrar um pouquinho no Renascimento, depois do obscurantismo da época da escolástica, né, do domínio da igreja na sociedade. Vou falar sobre mecânica da sua infância e vou tentar me deter mais, os últimos bons minutos, no penúltimo item que vocês estão vendo aí, que é o item sobre biocinética de voo. Então, eu já fiz um pequeno videozinho que eu exibi para vocês com várias referências que me influenciaram. O livro do Azuma, do Akira Azuma, é um livro muito legal. A edição que eu coloquei foi a edição da Springer, mas eu utilizei a edição do AIAA, né? Que ela é mais affordable, ela é menos custosa, ela é mais fácil de ser adquirida, mas é um livro bastante interessante. O livro do Anderson também é super legal, sobre história de aerodinâmicas, para não mencionar o livro do Bertrand Russell, né? Que é uma coisa totalmente diferente. Então, o que eu vou tentar mostrar é como é que toda a mecânica dos fluidos se imbricou, como é que ela se relacionou com a própria história da humanidade. E uma motivação importante é que quase tudo que existe no planeta Terra voa, né? Assim, dos insetos, existem quase 1 milhão de espécies de insetos voadores, vocês estão vendo o texto aí na frente, e dos 13 mil vertebrados de sangue quente, 10 mil voam. O número de morcegos é um negócio inacreditável, que são entre os mamíferos. O número de pássaros é um negócio inacreditável, lá são 1.000 morcegos, 9.000 pássaros. Então, grande parte dos vertebrados voa. E isso não pode ser coincidental, isso não pode ser uma coincidência, isso tem que ter algum tipo de implicação. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês lá na frente vários slides, várias placas sobre isso, mas vamos tocar em frente. E aí, por que eu comecei com a antiguidade? Porque o que permitiu que o homem chegasse no grau de desenvolvimento hoje que nós temos? Então, a pergunta que eu normalmente faço a vocês é o seguinte: qual foi a maior invenção da humanidade? E eu costumava pensar que era a domesticação das plantas e dos animais, em particular a domesticação das plantas. Porque quando as plantas foram domesticadas, né, o trigo, a cevada, as peras, os figos, isso permitiu com que o homem, de alguma forma, tivesse uma existência mais gregária, ele pudesse se estabelecer em algum canto, ele pudesse criar massa crítica, e a partir daquilo ele pudesse se desenvolver. Mas há controvérsias. Algumas pessoas acham que a invenção mais importante do homem foi o domínio do fogo. Porque com o domínio do fogo, os alimentos passaram a ser cozidos, e do ponto de vista do corpo humano, o órgão que deixou de ser o órgão mais importante, que era o estômago, pôde ser o cérebro. O cérebro pôde se desenvolver de um modo diferente,
porque agora a digestão já tinha sido grandemente facilitada com o advento dos cozidos, do fogo, dos assados, etc. E isso permitiu que houvesse, portanto, um desenvolvimento do cérebro e, a partir disso, da intelectualidade. Mas o período neolítico, a domesticação das plantas, é localizado entre 7.000 e 3.000 a.C., e a escrita, como nós conhecemos, ela é de cerca de 3.500, 4.000 a.C. A escrita teve várias motivações. Uma motivação importante na época foi os soberanos registrarem conquistas monumentais que eles tivessem. Então, os grandes reis, os grandes faraós, eles encomendaram linguagens às pessoas, aos grandes sábios na época, que inicialmente não eram linguagens fonéticas, né? Elas eram linguagens monumentais. Os hieróglifos são um exemplo clássico disso. E os hieróglifos foram inventados para comemorar a unificação do Egito. Mas, algum tempo depois, a linguagem passou a ter representação fonética, e assim a sua disseminação ficou mais fácil. Então, os primeiros hieróglifos, o homem começou a conseguir registrar a história em 3.000 a.C. O monumento arqueológico mais antigo que se tem notícia é possivelmente Stonehenge, está lá até hoje. Muita coisa foi descoberta com relação a Stonehenge. E no Egito, algumas ideias básicas de matemática começaram a ser desenvolvidas entre os anos 2000 e 1000 a.C. Então, alguns conceitos eram importantíssimos. Por exemplo, raiz quadrada de 2, isso era um conceito importantíssimo, raiz cúbica, depois eu vou explicar alguns exemplos práticos, mas basicamente era o seguinte: se um sujeito estivesse plantando, estivesse cultivando numa área quadrada e quisesse dobrar a área de plantação dele, o que ele faria? Se ele dobrasse cada aresta do quadrado que determina a área dele, ele estaria multiplicando a área por 4. Então, se ele quisesse dobrar a área que ele precisava, ele tinha que saber quem era a raiz de 2. Ele tinha que multiplicar cada aresta por raiz de 2. E a alimentação naquela época era uma coisa importantíssima. Os exércitos tinham que ser alimentados, a população tinha que ser alimentada, os artesãos tinham que ser alimentados. Então, a matemática começou a ser desenvolvida com preocupações muito práticas. E aí, um ápice, um evento importante foram as coisas que aconteceram no Egito. Aí tem vários pontos importantes do que aconteceu. E ali tem um item agora, em 1000 a.C., que eu ia chamar a atenção de vocês mais para frente, mas dali, em 1000 a.C., olha lá, as primeiras pipas começaram a ser fabricadas e utilizadas. Então, isso é o primeiro registro de alguma coisa mais pesada voando, né? Quer dizer, alçando o voo. E essas primeiras pipas elas eram utilizadas com aplicações militares. Quem já foi em Beijing percebeu que ao redor da cidade tem um monte de fortificações. Essas fortificações elas eram para avisar a cidade de qualquer tipo de ataque externo. E quando o tempo estava quieto, a comunicação era feita com fumaça. Mas se estivesse ventando muito, fumaça não ia resolver. Então, como é que eles faziam? Eles soltavam pipas. E essas pipas tinham um monte de códigos que eram utilizados para alarmar, para avisar o exército do que estava acontecendo. 500, 300 a.C. é a época dos grandes filósofos, etc. E nessa época o conhecimento já era uma questão de Estado. Então, nessa época, só podia estudar quem os governantes permitissem nas escolas oficiais do governo. Então, isso era muito claro em Alexandria, né? Alexandria era o centro do conhecimento do mundo. Todo livro que existisse no mundo ele era confiscado, a gente vai ver isso na frente, ele era enviado diretamente para Alexandria, e lá foi estabelecida uma escola que deu origem a grandes matemáticos, inclusive Euclides, que foi um dos diretores da escola. Então, vocês têm aí uma pequena figura com a linha do tempo, os avanços que aconteceram na época, o avanço de Alexandre o Grande, como é que as coisas fundaram, a fundação da academia pelo Platão, as coisas que estavam acontecendo na Grécia. Olha só o que aconteceu com o Império do Alexandre, uma coisa realmente incrível. Não sei se vocês sabem, mas o tutor do Alexandre foi o Aristóteles, né? Então ele era um sujeito ele era um sujeito muito bem educado e que se achava ungido por Deus, né? Ele se achava filho de Deus, ele se achava
um sujeito absolutamente imortal, até que um dia ele encontrou seu fim. Então tem uma série de efemérides importantes aí relacionadas à antiguidade, e tudo começou a mudar no ano 300 depois de Cristo, porque depois do ano 300 em 300 depois de Cristo, a igreja ficou muito poderosa e ela começou a relacionar conhecimento com práticas pagãs. A igreja ajudou a destruir a Biblioteca de Alexandria. Tinha tido um fogo anterior, em 76 a.C., por aí, 50 a.C., quando os romanos quando invadiram o Egito, teve a dificuldade toda lá com Marco Antônio, com o triunvirato que se estabeleceu, houve um fogo no porto. Esse fogo atingiu os jardins do palácio. Quando atingiu os jardins do palácio, atingiu a biblioteca, e a biblioteca foi totalmente destruída. Mas o Júlio César, ele usou parte do acervo que estava na Turquia, em Pérgamo, ele reconstituiu a Biblioteca de Alexandria. Então a dificuldade da Biblioteca de Alexandria foi posterior, foi na época da escolástica, na época da igreja, e de 300 depois de Cristo até o início do Renascimento, muito pouco se fez na Europa do ponto de vista do conhecimento. Então vocês estão vendo aí que nessa época o que foi desenvolvido na Índia e no mundo árabe teve uma importância enorme. Inclusive tudo que foi desenvolvido na Grécia de alguma forma foi conservado no mundo árabe e depois reintroduzido mais tarde na Europa. Até que com a época do Renascimento as coisas começaram a modificar. A mecânica, como a gente conhece hoje em dia, começou a se estabelecer. Foi a época do Leonardo da Vinci, foi a época do Descartes, foi a época do Galileu, foi a época do Leibniz, foi a época dessas pessoas todas muito importantes. E alguma coisa relacionada à mecânica do chute começou a aparecer. Então o Galileu ele começou a entender que resistência aerodinâmica variava diretamente e proporcionalmente a massa específica. O Mariotti começou a perceber que a resistência aerodinâmica variava com o quadrado da velocidade, e isso foi um conhecimento importantíssimo, porque naquela época ainda se pensava que essa dependência fosse linear, e algumas equações diferenciais simples começaram a ser desenvolvidas. O tubo de Pitot foi inventado nessa época, em 1732, para a medição de vazão do rio Sena, e aí porque o Pitot, Henri Pitot, era como se fosse o diretor da SEDAI francesa naquela época, e ele precisava fazer coleta de impostos. Para fazer a coleta de impostos, ele tinha que saber qual era a vazão que estava sendo fornecida às comunas, né? Quer dizer, aos municípios, etc. E ele precisava de um instrumento que fizesse isso em grande escala. E esse instrumento foi o tubo de Pitot. O Daniel Bernoulli começou a desenvolver o que nós, hidrodinâmica, as equações de Bernoulli ficaram muito conhecidas. E o século XVIII, ele começou a ver o aparecimento, assim, pelo finalzinho do século XVIII, início do século XIX, começaram a aparecer já um pouquinho da ciência aerodinâmica, aeronáutica, como nós conhecemos, e eu vou falar mais um pouco à frente. O George Cayley foi o primeiro que colocou o mais pesado que o ar propulsado a voar. Ele pegou o exemplar desse instrumento até hoje está no Museu de Ciências de Londres. Ele é um aviãozinho, desde como vocês veem na praia em Copacabana, que ele tinha uma propulsão com elástico, ele tinha um span, né, tinha uma distância de ponta de asa de mais ou menos de 1 metro, tinha um comprimento de 1 metro, e ele conseguia voar por alguns metros. Os primeiros planadores começaram a andar por essa época, no Cayley, então, ele publicou 3 artigos importantes. Foi a primeira pessoa, o Cayley, George Cayley, que era advogado de formação, a fazer um diagrama em que a força resultante ele decompôs em força de sustentação e força de arrasto. Então isso tudo foi importante. A Batalha de Waterloo, em 1815, foi a segunda batalha mais importante no mundo ocidental, quer dizer, com o maior número de mortos. E só nós estamos falando francês hoje graças ao Duque de Wellington, senão estaríamos falando francês. Então o Navier-Stokes começou a publicar as equações que hoje conhecemos bem, e o Manifesto Comunista de 48, a Guerra Civil Americana dessa época. A Guerra Civil foi americana porque a produção em série começou com a indústria, com os armeiros, né, com a indústria armamentista americana. Aqui, do ponto de vista do Brasil, teve a Guerra do Paraguai. E o primeiro voo tripulado de uma máquina mais pesada que o ar foi em 1893, que foi o Otto Lilienthal, nos planadores que ele construiu e que a gente vai ver um pouquinho mais para frente.
o primeiro voo mais pesado, que é alguma coisa propulsada, mais pesado que o ar, por um motor sem tripulantes, foi o Samuel Langley, né? Foi em 1896, e 1903 parece que marca o início dos voos de aparatos mais pesados que o ar, propulsados por motor, e quem atingiu o feito foram 2 irmãos americanos, donos de uma loja, de uma bicicletaria, dono de uma loja de bicicleta, num lugar chamado Dayton, nos Estados Unidos. A teoria de camada limite do Prandtl é do século XX, e aí o Prandtl fez uma reconciliação de ciência e tecnologia, que até aquela época eles eram, como a gente vai ver nas próximas páginas, eram muito divorciadas. Então, o período clássico, eu já falei bastante para vocês, foi uma época importantíssima da humanidade, os conhecimentos fundamentais essenciais começaram a se desenvolver lá, e foi a época do Arquimedes, foi a época do Aristóteles primeiro, né, que foi importantíssimo na mecânica aristoteliana, e depois do Arquimedes. Muita coisa do que sabemos hoje em dia mecânica devemos ao Arquimedes. Então, Sócrates, Platão e Aristóteles foram pessoas importantes. A mecânica aristoteliana ela dominou o mundo por quase 2 séculos e meio. Arquimedes também teve contribuição importante. E um exemplo importante dessa época, que vocês devem ter ouvido conversa há bastante tempo, é sobre a coroa do rei Hierão. O texto está aí na frente de vocês vejam com calma, mas frequentemente a história, que é a história registrada nos anais oficiais, não é a história que possivelmente aconteceu, pelos motivos que estão descritos aí, tá? A Biblioteca de Alexandria teve a importância que eu comentei com vocês, ela foi o berço do saber de muita coisa, o Euclides foi um dos diretores da biblioteca, e o mundo viveu num período obscuro, até que apareceu o Renascimento, a invenção da prensa, né, da imprensa pelo Gutenberg foi importantíssimo, porque agora o conhecimento podia ser disseminado em uma quantidade que antes não tinha paralelo, e essa época, então, foi uma época de explosão de conhecimentos, e a contribuição do Da Vinci, as contribuições foram importantes. Eu estou com 5 contribuições listadas aí, e o que o Da Vinci escreveu sobre voo de pássaros, etc., teve muita influência depois nos desenvolvimentos tecnológicos. Os desenhos da Vinci são absolutamente brilhantes. Eu, quando mostro essa palestra para os matemáticos, eles ficam absolutamente fascinados com os parágrafos que vocês estão vendo aí agora na frente, e muitos deles realmente pararam algum tempo para tentar estudar isso com calma. Tá? Então, Da Vinci teve várias realizações importantes, mas vamos em frente. O Codex Atlântico, os codex estão disponíveis, os ornitópteros que ele inventou estão por aí, e o Galileu foi um dos fundadores da mecânica como hoje a conhecemos. Então, Galileu, Descartes, o Newton, todos tiveram importância enorme no desenvolvimento do método científico. O Newton teve importância grande na definição do que hoje conhecemos como uma propriedade extensiva de fluido chamada viscosidade. Então, tem muita coisa interessante para vocês lerem por aí. E aqui a gente já entra mais na ciência mecânica. O Daniel Bernoulli desenvolveu na época um teorema, desenvolveu assim, uma correlação importantíssima, que é chamado as equações de Bernoulli, que são hoje utilizadas de modo desavisado para descrever sustentação em asas. Sustentação em asa não tem nada a ver com a equação de Bernoulli. Sustentação em asa está associado com o Kuta e com o Joukowsky e com circulação ao redor de aerofólios. O D'Alembert foi o primeiro a desenvolver assim, equações diferenciais, e o paradoxo de D'Alembert, que vocês estão vendo agora nesse slide, foi também teve muita repercussão. Vocês veem ali os comentários do autocilindro, e como aquelas linhas de corrente são simétricas, as pressões, quando a gente faz a integração, elas se anulam. E aí isso resulta em forças de sustentação e de arrasto nulas, o que não é verdade. Por que aquela figura que vocês estão vendo ali, aquela animação, não é verdade? Porque ali o fluido considerado é um fluido não viscoso. A figura de baixo é a figura que representa um fluido viscoso. Vocês podem ver aqui, ó, isso aqui é um pequeno cilindrozinho,
o escoamento é da esquerda para a direita, e toda essa esteira que se formou é resultado da interação do fluido com o cilindro, nesse caso o fluido viscoso. Então, o Euler foi uma pessoa importantíssima, o conceito de pressão que conhecemos hoje foi desenvolvido por ele. A Revolução Francesa foi um retrocesso e um avanço em alguns outros aspectos. Foi claro que um avanço na questão das liberdades, etc., mas o que foi ruim na Revolução Francesa foi o contragolpe, né? Foi a violência que se estabeleceu na França nos anos seguintes, por déspotas e assemelhados. Então, essa foi a época que grandes cientistas também tiveram que, de alguma forma, se envolver politicamente, e as equações que hoje conhecemos como as equações de Navier-Stokes se devem também a esse desenvolvimento. O Navier, ele deduziu as equações de Navier-Stokes, mas com argumentos equivocados. Os argumentos corretos foram os argumentos do Barré-Saint-Venant e do Stokes. Mas, de qualquer forma, as equações passaram a ser conhecidas como equações de Navier-Stokes. O Saint-Venant foi um personagem, de alguma forma, infeliz pelas questões políticas que eu acabei de descrever anteriormente, relacionadas à defesa de Paris e ao conjunto de conflitos que se estabeleceu nos anos seguintes, mas, de alguma forma, ele sobreviveu e se tornou um personagem importantíssimo em mecânica. A teoria de torção, basicamente, se deve a ele, e ele foi também importantíssimo em mecânica dos fluidos. O Stokes, a contribuição dele é evidente, é muito clara. O Reynolds não se discute, né? Quer dizer, leiam aí o que está escrito. O que ele falou, quer dizer, desculpa, o que ele desenvolveu foi bastante importante. Esse slide mostra o túnel esse experimento que está à esquerda embaixo, é o experimento que o próprio Reynolds desenvolveu para estudar turbulência. Ele até 3 ou 4 anos atrás, em Manchester, ele ainda era utilizado para as aulas didáticas. Ele recentemente foi recolhido do laboratório e se encontra num museu lá na Universidade de Manchester mesmo. O Reynolds, ele foi o primeiro catedrático em engenharia do Owens College, e ele foi o terceiro catedrático em engenharia do Reino Unido. Boussinesq, que foi um personagem importantíssimo, o conceito dele de viscosidade turbulenta até hoje é contemporâneo, embora ele tenha apresentado isso em 1877, há muito tempo atrás. Mas, hoje em dia, o conceito o que o Reynolds fez em transferência de calor e mecânica dos fluidos é muito relevante. Isso aí é um pouquinho das equações que ele, na época, desenvolveu. Aqui tem alguma dificuldade com fonte. Mas, a partir do desenvolvimento científico que nós acabamos de discutir, em paralelo estava acontecendo um avanço tecnológico, que durante muito tempo estava separado, de novo, divorciado da ciência. Então, assim, esses são os primeiros esforços que foram realizados na área de aerodinâmica. O George Kelly, eu já tinha mencionado anteriormente, ele foi o primeiro que conseguiu fazer alguma coisa mais pesada do que o ar voar. E vocês veem à direita como que o projeto, como que o design de aeronaves pelo George Kelly foi evoluindo. E essa placa que está aí, que está desenhada aí, 1799, foi a primeira vez que houve a decomposição de um vetor de força em componentes relacionados à sustentação e ao atrito. Isso aqui são ilustrações do que ele pensava na época. O que é interessante é o seguinte: para voar naquela época, o que o pessoal pensava? Isso aqui são desenhos de carroças aladas, ou de navios alados. Então, e os primeiros voos eram assim: os caras pegavam a carroça, metiam uma asa em cima, elas eram tracionadas por animais que corriam em grande velocidade e tentavam fazer com que elas se elevassem, né, que elas alçassem voo. Então, os projetos das primeiras aeronaves eram carroças aladas, como esses desenhos ilustram. Tá? O Elham foi um sujeito importante, ele inventou o microscópio, como hoje conhecemos, e ele foi a primeira pessoa a utilizar túnel de vento para calcular forças aerodinâmicas em perfis de asa. O Horatio Philip foi a primeira pessoa a ter uma patente dedicada
aerofólios. Essa patente é de 1884, vocês estão vendo aí na figura, mas ele mesmo não conseguiu fazer com que nenhum dos aerofólios dele funcionasse. Ele era filho de um armeiro, e à direita vocês veem uma bicicleta, e isso era muito interessante, porque as pessoas já sabiam naquela época que a sustentação para asas paralelas seria mais interessante, que a sustentação se dava basicamente, era muito importante na parte frontal da asa. Então eles tentavam empilhar vários aerofólios para tentar obter mais sustentação. É claro que isso tinha um efeito detrimental muito ruim, o escoamento de um aerofólio acabava interferindo com o outro, e o arrasto ficava absolutamente impossível de ser controlado. E além do que isso eram estruturas mecânicas muito instáveis. Essa bicicleta alada, eu acho que são 20 aerofólios, confiram aí, eu não contei ainda com calma, mas existiam bicicletas naquela época, 40 aerofólios empilhados uns sobre os outros, para tentar fazer com que elas conseguissem voar. Então isso era tudo muito primitivo, mas era assim que as coisas avançavam. E aí, interessantemente, eu estou falando sobre o livro do Otto Lilienthal, e tem algumas figuras dele voando com artefatos mais pesados do que o ar. Isso aí são figuras do Samuel Langley, e o artefato dele mais pesado do que o ar, propulsado, não tripulado, que voou. Ele era chamado um aeródromo, isso foi em 1892, 96. Aí vocês estão vendo figuras dos aviões, né, do avião dos irmãos Wright, Wilburn e Orville, que voou. Wilburn tocava mais a parte de aerodinâmica, o Orville cuidava mais do motor. O motor deles era só o motor de 9 HP, era impossível que um motor com aquela potência voasse. Para vocês terem ideia, o Santos Dumont tentou voar com um motor de 24 HP e não conseguiu no 14B. Ele teve que colocar no 14B um motor de 48 HP para conseguir decolar e ter um voo relativamente tranquilo. Com 9 HP, horsepower, né, que os irmãos Wright tinham, certamente eles não saíram do chão. E essas figuras que vocês veem do avião deles voando, na realidade não deve estar voando. Ele deve estar planando. São distinções, quer dizer, esse já era um aviãozinho que eles tinham construído, que já tinha se mostrado um bom planador. Então, além deles terem propulsado o voo, eles devem ter tido um bom auxílio dos ventos. Esse é o nosso Santos Dumont, ele foi importantíssimo, ele era excelente balonista, o que ele fez com balões foi uma coisa na época inacreditável. Santos Dumont era um autodidata, ele tinha vários irmãos, acho que ele é o nono irmão de uma família, acho que ele era o mais novo. O pai dele teve dificuldades médicas, era muito rico, era plantador de café, teve paralisia corporal por algum tipo de dificuldade, e a família precisou ir para Paris para que o pai se tratasse, e ele foi. E eu acho que, de todos os irmãos, ele foi o único que não teve nível superior. Mas ele era um sujeito muito prático, gostava de observar os pássaros voando, e eventualmente construiu toda essa lindeza, essa beleza de figuras que estamos vendo aí agora. O Demoiselle, que é um aviãozinho pequeno, que tá, essa cópia mais colorida embaixo está do Campo dos Afonso. O Demoiselle fez voos absolutamente incríveis, e durante a Primeira Guerra Mundial era o avião de treinamento de pilotos da Força Aérea Francesa. Então foi um avião bastante popular. O Santos Dumont, ele doou o projeto do Demoiselle, ele não tinha nenhum ganho financeiro sobre isso, e, portanto, o Demoiselle foi um avião bastante popular e que ajudou muito a popularização e o desenvolvimento da ciência aeronáutica. Eu vou falar um pouquinho agora de turbulência, de camada limite. As guerras mundiais foram importantes. O Prandtl teve a importância que nós sabemos, com teoria do aerofólio fino, com teoria de camada limite. O Taylor teve inúmeras contribuições importantes em meteorologia, em mecânica fluidos de modo geral. Von Karman foi também considerado o terceiro grande contemporâneo na área de mecânica de fluidos. E um nome também que não pode ser esquecido é do Kolmogorov, né? A teoria de cascata de Kolmogorov, os modelos diferenciais de duas equações, tudo isso se deve a ele, que era um excelente também historiador. Ele era um professor popular também e dava aula em escolas de segundo e primeiro grau em Moscou, preparando jovens soviéticos para as Olimpíadas Mundiais de Matemática. E aí, finalmente, a gente entra no que realmente interessa, que é a discussão sobre biocinética do voo. Essa discussão vai ser breve, você já vê algumas ilustrações aí, estão vendo? Assim, algumas animações de voo batido,
E aí vamos então tentar avançar um pouquinho no conhecimento. A primeira coisa relevante é a questão da sustentação. Vocês veem ali o aerofólio alinhado com o escoamento. A sustentação depende de cambagem do aerofólio, porque precisa gerar circulação, e depende do ângulo de ataque. Só que se o ângulo de ataque ficar muito pronunciado, acontece, está vendo ali na figura do meio, uma separação detrimental de escoamento de fluido, a pressão, há uma perda abrupta de sustentação, e o aerofólio, ele entra, hoje em dia a expressão que a gente usa para isso é ele estola, que é um anglicismo, né? É uma palavra que veio do inglês, mas o aerofólio estola e ele perde sustentação abruptamente, portanto o corpo cai. Aqui vocês veem vários pássaros, e essas figuras eu coloquei aí porque as configurações de asas são bastante diferentes. O pássaro que está mais abaixo, está vendo? As remiges primárias são aquelas penas na ponta das asas. Elas são bem pronunciadas e elas respondem por quase 70%, 80% da sustentação. O resto da asa tem vários usos diferentes. A coruja, a asa tem que ser muito diferente, porque a coruja, ao contrário do falcão que está ali embaixo, é um pássaro que precisa de uma manobrabilidade enorme para entrar para caça, né? Para entrar no meio das árvores, caçar marsupiais, caçar primatas, essa coisa. Então ela tem que ter uma manobrabilidade muito grande. E o pássaro de cima é um pássaro que a asa é muito curta, ele tem muita flexibilidade e precisa fazer muita força para voar. Então aqui de novo, uma nova figura com diferentes configurações de asa, diferentes configurações morfológicas. E essa figura é interessantíssima, porque ela mostra exatamente um pássaro planando. Olha o que é interessante, ele recolheu aqui o trem de pouso para não bagunçar muito a aerodinâmica. A cauda, juntamente com o corpo, se vocês fizerem aqui um contorno, isso aqui delimita exatamente um aerofólio ideal cambado. E aqui em cima nas asas, vocês percebem umas pequenas penas levantadas. Essas penas levantam para impedir que haja recirculação de fluido aqui na parte posterior da asa e que o pássaro sofra stall. Essas penas levantadas é algo que na tecnologia não conseguimos reproduzir. Então os pássaros conseguem movimentos de voo que são coisas que a gente não consegue, de novo, tecnologicamente imitar. Essa figura é muito interessante. Eu acho que ela está na contracapa do livro do Anderson, que é o livro sobre história da aerodinâmica. Essa figura eu tirei do Akira Azuma, é muito importante, e ela relaciona a massa corporal de vários de animais, na realidade tem até vegetais aí, tem coisas diferentes, a massa corporal com a razão de aspecto das asas. E o que é interessante é o seguinte: não existe nada acima de 10 ou 15 quilos hoje que voe. O limite dos grandes pássaros, do pelicano, do condor aqui da América do Sul, dos albatrozes, eles têm uma massa corporal de cerca de 10 quilos. Não há nenhum animal hoje, o ave, o mamífero, não há nada que pese 50 quilos e que voe, nada. Mas já houve no passado. No passado, houve pterossauros no passado que tinham 120 quilos e voavam. Houve pterossauros no passado que tinham razão de aspecto de 10 metros. Quer dizer, na razão de aspecto, desculpa, span, né? De comprimento de asa, de ponta a ponta, de 10 metros. E hoje em dia é bastante difícil explicar toda a dinâmica de voo desses animais. Hoje, nada que exceda 15 quilos voa. E, de novo, esses animais que estão aqui no canto direito, eles têm uma razão de aspecto de 20, eles são muito grandes. Então, aqui tem muitas, aqui, ó, os abutres estão por aqui, o pelicano está aqui embaixo, e aí os sparrows, né, olha só, imagina, os pardais estão por aqui, eles têm uma razão de aspecto relativamente, tem de 5, e a massa corporal deles é bastante baixa, 200 gramas, 300 gramas,
mas isso é bem interessante. Nada muito grande hoje em dia consegue voar. Isso também é uma figura que eu tirei do Akira Azuma, eu acho importante. Ela relaciona a razão de aspecto também, de alguma forma, que a gente viu na figura anterior dos pássaros, com a velocidade que eles conseguem imprimir e a taxa de planagem, de alguma forma, né? Então, olha só, os paraquedas estão por aqui, pular de paraquedas não é um negócio simples. A velocidade que, quando o paraquedista atinge o chão, a velocidade que ele ainda tem é uma velocidade muito grande. E aí a taxa de planagem de um planador de alto desempenho está aqui nessa reta que eu estou mostrando. E os melhores pássaros estão nessas linhas tracejadas que vocês estão vendo aí. Tá? Então, as asas são especializadas para o tipo de voo que se deseja, e os grandes voadores, quer dizer, os pássaros que passam no ar em extensão de tempo muito grande, eles são, na realidade, grandes planadores. Eles não teriam condição de passar tanto tempo no ar, despendendo energia, sem que conseguissem se alimentar, né? Então, há pássaros que fazem viagens muito extensas, e isso se deve ao tipo de asa que eles têm. Numa das aulas do curso aí que eu estou dando de MacFlu 2, eu explico como é que eles usam os escoamentos atmosféricos, né, os escoamentos geofísicos, para conseguirem grandes tempos e grandes distâncias de planagem. As asas também elas têm uma importância grande, porque as asas, quando o pássaro faz o downstroke, quando ele bate a asa para baixo, essas asas elas têm como se fossem uns ganchos entre elas, que ela fica impermeável, ela não permite passagem do ar. Então, quando a asa está batendo para baixo, essa asa ela é impermeável. No upstroke, quando a asa está sendo batida para cima, esses ganchos eles meio que se abrem e a asa permite que passe ar, ela passa a ser permeável. Então é como se você tivesse uma asa que para baixo ela empurra todo o ar para baixo. A expressão não é bem empurrar, porque não é isso que acontece, mas ela é impermeável. E quando ela está sendo batida para cima, ela permite que o ar passe. Isso é uma característica evolutiva também dos pássaros, que não conseguimos reproduzir na tecnologia. Então, o bater de asa também, o grau de especialização das asas é muito grande, para os insetos, para os pássaros, etc. E as penas, elas têm uma importância enorme nesse grau de evolução. Essa figura mostra para vocês o que eu acabei de discutir. Quando os pássaros batem a asa não fica totalmente esticada. Então, a gente está com esse conjunto de figuras aqui, eu tirei tudo isso do Akira Azuma. Então, nesse movimento de 1, 2, 3 e 4, isso aqui é o downstroke, a asa sendo batendo para baixo. Então, ela tende a ficar, olha ali no ponto 3, totalmente esticada. Quando ela vai ser, o upstroke, quando a asa vai retornada para a posição original, ela tem uma inflexão, ela diminui o span dela, ela diminui o comprimento, então ela consegue, no bater para baixo, ela consegue sustentação. Quando ela vai ser batida para cima, como ela é dobrada, ela tem menos resistência e ela otimiza o movimento. Isso que está descrito nessa figura é mostrado também à direita nessa figura aqui. Então aqui do lado esquerdo é o downstroke. Reparem que no momento do downstroke a asa fica totalmente esticada e no upstroke ela está sempre dobrada, de tal modo a otimizar os ganhos com sustentação. Agora, uma questão importantíssima que os pássaros fazem e que também não conseguimos repetir na tecnologia é o ângulo de ataque. Então, quando o pássaro está batendo asa, acontece um processo chamado folding, em que no downstroke o ângulo de ataque é esse que vocês estão vendo aqui, de tal forma que se consegue sustentação sempre, e no upstroke o ângulo de ataque é o que vocês estão vendo aqui embaixo, de tal forma que também se consegue sustentação. A dificuldade é que no downstroke aparece thrust, aparece força de avanço. No upstroke aparece perda de avanço.
drag. Então, no bater de asas, isso aqui tem que ser combinado de tal forma, de jeito que o thrust, que o avanço, seja maior que o drag e o pássaro consiga se deslocar no sentido que ele deseja, na direção que ele deseja, na direção e sentido. Mas o importante é que, variando o ângulo de ataque, isso é importantíssimo que vocês percebam, o pássaro consegue sustentação tanto no movimento de downstroke quanto no movimento de upstroke, no voo batido, quando a asa bate para baixo, quando a asa bate para cima. Eu tentei, nos últimos dias, recuperar essas figuras, essas animações, não consegui, não lembro de onde saiu, e elas já são bem antigas, elas têm 20 anos. Mas elas mostram, essa figura é bastante, essa animação é bastante interessante, porque ela mostra os 3 tipos de movimento combinados que dão origem ao voo batido. À esquerda aí vocês têm o que é chamado flap, né, que é suspender e baixar a asa. Tem o que é chamado twisting, vocês estão vendo aí agora no meio. E finalmente o folding. O folding é que é importantíssimo, porque no movimento de folding, olha lá, o ângulo de ataque está sendo alterado. Esses 3 movimentos combinados fornecem o movimento que vocês estão vendo na figura inferior. Essa figura é muito feliz, por alguma sorte, por algum motivo no passado eu me deparei com ela e eu tive sorte de ter conseguido baixá-la, porque eu nunca mais consegui recuperar essa figura, que é importantíssima. Aqui agora mais algumas figuras de asa. Eu também tirei isso aqui do Akira Azuma, e aí vocês veem aqui embaixo um aerofólio moderno, com o que eles chamam de flap e o que eles chamam de slat. Slat é uma combinação de flap com slot. Então, o que o aerofólio faz? Para que não haja separação de escoamento no bordo de ataque, o slat, o que ele faz? Ele injeta fluido próximo à superfície para aumentar a energia cinética do escoamento e prevenir separação. E o flap, ele tem a função de aumentar a cambagem também do aerofólio. Então, nesse pássaro aqui embaixo, que é um albatroz, o que acontece? Quando ele alinha a cauda com a asa, e todo pássaro tem um dos dedos, né, como se fosse a mão do pássaro, isso aqui, essa asinha que eu estou mostrando aqui em cima, a álula, é uma asa bastarda. Essa asa, ela funciona como se fosse, estou mostrando aqui na figura aqui agora à direita, como se fosse o slat. Então, a asa de um pássaro, dependendo da configuração de voo dele, pode se aproximar muito do aerofólio moderno. A cauda é o flap, a asa é a própria asa do avião, e a álula, que é essa asinha bastarda que os pássaros têm, faz o papel de slat. Então eles conseguem muita sustentação a velocidades relativamente baixas e conseguem controlar o voo. Os aerofólios modernos hoje em dia são bastante mais complicados. Eles podem ter 6 elementos. Eles podem ter o elemento principal, que é o aerofólio ele mesmo. Eles podem ter 3 flaps, que quando estão abertos, eles formam a configuração que vocês estão vendo aqui embaixo, e 2 slats. Então o aerofólio, quando está totalmente aberto, ele pode ter 6 elementos diferentes. Depois, quando ele entra em regime de cruzeiro, em regime de voo, esses 6 elementos se combinam e parece que a gente só tem um aerofólio. A figura ali de cima é a figura com vários desses elementos abertos. Tá? E aí eu tinha mencionado anteriormente sobre a importância das remiges primárias, essas asas que estão aqui na ponta que ficam na ponta das asas do mamífero. Muitos de vocês já ouviram falar que para evitar que alguns pássaros voem, a gente corta a asa dos pássaros. Na realidade, ninguém vai chegar lá e cortar a asa do pássaro. Ninguém vai chegar numa galinha e cortar a asa da galinha. O que se faz é cortar essas remiges primárias. Se essas remiges primárias forem cortadas, os pássaros não conseguem voar. Então, o jeito de impedir que alguns pássaros voem e que fiquem em cativeiro é simplesmente cortando essas penas proeminentes que ficam na ponta da asa. E a figura aqui de baixo é a figura que tenta replicar ou repetir em aspectos tecnológicos a dinâmica do que acontece nessas asas. Ou seja, o que isso aqui procura é quebrar os vórtices que acontecem na ponta da asa, aumentando a sustentação. Os 2 vórtices que estão ali apontados em cima, que são chamados counter-rotating vórtices.
Isso é um avião já com esses elementos, mas a verdade é que esses elementos na aviação funcionam muito, muito mal. Mas a maioria dos aerofólios modernos já tem o que são chamados end plates, né? No final das asas eles têm ali alguns apêndices para tentar melhorar o desempenho. Isso aqui é o que eu tinha mencionado com vocês, são asas. Isso aqui é uma ave de rapina voando, e aqui são penas levantadas para tentar evitar que haja essa separação detrimental aqui do escoamento e que haja perda de sustentação. Então, fizeram na Alemanha alguns experimentos com um elemento aqui, ó, artificial, que tentava fazer o papel dessas penas e impedir que houvesse perda de sustentação. Os experimentos não foram bons porque era muito difícil controlar esses deck feeders que tinham, deck feathers, né, que tinham aí, e era muito complicado. Então, isso não funcionava direito. Isso aqui é uma figura interessante também, mostrando um passarinho, possivelmente alguma coisa parecida com pardal, etc., como ele fica totalmente alinhado com o escoamento para tentar diminuir esteira e diminuir arrasto. Então, os pássaros, quando estão em altíssimas velocidades, eles têm que tentar obter duas características importantes: diminuição de arrasto e maximização, né, aumento de sustentação. Então, o que eu queria concluir, o que eu queria falar agora no finalzinho é que a ciência avançou muito. Hoje em dia a gente consegue emular muita coisa do que acontece na natureza, a gente consegue emular na tecnologia, e esses avanços são importantíssimos, porque o Da Vinci, o Santos Dumont, o Otto Lilienthal, todas essas pessoas que nós acabamos discutindo e que tiveram avanços importantíssimos na aeronáutica, a fonte de inspiração e algumas formas otimizadas clássicas vieram da natureza, vieram do voo dos pássaros, vieram do movimento dos peixes de alguma forma. Então, eu vou encerrando por aqui. Isso foi uma palestra muito breve, só para tentar relacionar a tecnologia com o conhecimento e mostrar como é que ciência e o que acontece na natureza estão muito imbricados, estão muito relacionados, e eu espero que isso aí tenha sido de algum auxílio para vocês. Nos próximos minutos, então, estarei pronto para a gente fazer qualquer tipo de conversa sobre o assunto. Obrigado, pessoal. Low Reynolds number flows are those in which inertia plays only a very small part in the conditions which determine the motion. Reynolds number for a flow which is characterized only by density and viscosity is defined as R equals LV rho over mu. Here L is a length characteristic of the field of flow, V is a characteristic velocity, rho and mu are the density and viscosity of the fluid. The numerical value of R provides a rough estimate of the relative importance of inertia and viscosity in any fluid flow. When R is small, the importance of inertia is small compared with that of viscosity. To illustrate the difference between inertial and viscous propulsion, I have constructed two models, both operated by the same source of power, a twisted elastic band. In this model, a rudder-like tail oscillates about a hinge at the rear. Waving the rudder of a boat is so well known as a method of propulsion that the rules of yacht racing legislate against it. Putting this model in water shows us why. But when the model is put into syrup, it cannot move.
Owing to the reversibility of low Reynolds number flow, the forward motion of the blade is neutralized by the backward motion. This spiral model does swim. Each element of the spiral is behaving like the obliquely falling rod. Because lateral resistance is greater than longitudinal, motion at right angles to the axis of the spiral can contribute to a longitudinal component. The spirals are right and left-handed to keep the model from rotating. The last example I will show of low Reynolds number flow is that between two parallel plates separated by a very small gap. This arrangement, known as the Healy-Shaw cell, has a special interest because, paradoxically, it offers a means for making visible the streamlines in certain cases of ideal flow of a non-viscous fluid. The gap between these two thick plastic plates is formed by this gasket. When fluid is forced to flow through the cell, all particles in the same neighborhood are subjected to the same pressure gradient. The fluid velocity varies, being zero at each plate and a maximum midway between them. But at all points on a line perpendicular to the plates, they are moving in the same direction. In the Healy-Shaw apparatus, colored fluid is injected into the stream through a number of regularly spaced holes, and since the streamlines originating in any neighborhood remain close to one another, the lines of color remain sharp. When they are deflected by a thin disc placed between the sheets, they assume the same form as those of an ideal fluid when deflected by a cylinder of the same cross-section. Now, instead of a solid body, a source is started in the flow. Here is the flow round a half body. The red dye shows the internal streamlines. When the rate of fluid flowing from the source is constant, the streamlines are sharp. But when the flow from the source changes, the lines of color become blurred because the faster particles, midway between the top and bottom plate, no longer find themselves close to the lines of slower particles which started earlier from the same neighborhood. The experiments you've seen are limited to fluids which possess the simplest possible relationship between stress and rate of strain. Since most fluids do in fact conform very closely to this ideal, these experiments are a very general application.